Nossa República está de volta conversando esta semana com o advogado Vinícius Segato. Na pauta desta nossa conversa está a delação premiada e a lei anticrime. Doutor Segato, o senhor comentava agora há pouco, o senhor procurou, por questões éticas, naturalmente, não falar o nome, mas a operação é Lava Jato, que aconteceu lá em Curitiba, no Paraná, e que até hoje é muito polêmica, porque muitas das suas decisões acabaram anuladas, né, por conta da condução do processo. O senhor deu um caminho, uma descrição que me parece bastante fácil de compreender. Se procurou um caminho mais fácil para chegar ao objetivo e não se respeitou as regras legais. As regras não foram efetivamente seguidas, né? E isso acabou produzindo essa sensação de impunidade. É isso mesmo? A Lava Jato, as pessoas envolvidas, e aí no caso específico do ex-presidente Lula, que é a figura mais emblemática disso tudo, né? Porque acabou sendo solto depois de mais de um ano de prisão. Como é que o senhor vê isso e de que maneira a legislação já corrigiu isso? E a atuação do próprio judiciário já corrigiu isso? Mauro, eu acredito que a questão é o seguinte, o princípio, né, que foi até positivado agora na reforma com o pacote anticrime do sistema acusatório, que o que é? Nada mais é do que a divisão das tarefas de acusar, defender e julgar. Essas tarefas não podem se misturar de maneira alguma. É isso que são os pilares da questão do nosso jurídico penal. Ou seja, existe o advogado, existe os órgãos de investigação e controle e acusação, e existe quem julga. Quando há uma confusão entre esses atores, quando eles parece que estão juntos ou algumas coisas assim, a gente já vê que fere de morte um dos princípios básicos da ação penal. Recentemente foi revelado que existiam, como a gente pode dizer, essa divisão, não era uma coisa, não existia muito essa divisão dentro dessa operação, né? Ou seja, o juiz ajudava a investigar, ajudava a orientar o processo, mais ou menos assim. Infelizmente, me parece que foi... Entre setores do Ministério Público. E o que gerou isso? E olha o tamanho do prejuízo para a sociedade como um todo. Porque pessoas que tinham conhecimento de como se deveria fazer, obviamente, com o passar do tempo, a gente entende e começa a ver algumas questões políticas, até porque determinados cargos que são de extrema importância para o nosso sistema jurídico, dos quais eu respeito, mas em algum momento me parece que se preferiu fazer política de justiça, ou ao invés de justiça. E, infelizmente, determinados cargos não são para política. O lugar de se fazer política é no parlamento, não dentro de uma instituição, né, que faz parte de uma questão tão séria, né, que é o judiciário em si. Ali não me parece o local de fazer política. Obviamente, a gente sabe que são casos isolados, mas as pessoas que foram vítimas dessas ilegalidades, infelizmente, sofrem até hoje. Agora, o que ocorre e que vem uma sensação da sociedade de impunidade. E, infelizmente, acaba sendo uma questão que, ou seja, o jogo não seguiu as regras. A gente vai ter que anular todo o jogo. E é muito, muito ruim e muito triste, porque tivemos a oportunidade de assistir um julgamento, e aí sim, depois do contraditório, da ampla defesa, dentro das regras, e se apurar se a pessoa tem ou não responsabilidade. Não tem como a gente dizer que há responsabilidade ou não fora desses parâmetros, fora das regras do jogo. Essa confusão se deu também nas duas acusações imputadas ao ex-presidente Lula, que é o sítio de Atibaia e a questão do apartamento lá. Essas duas questões, ele foi beneficiado com a soltura, porque chegou a haver um julgamento disso, se chegou à conclusão que não tinha nada,
ou porque chegou à conclusão que efetivamente houve esse conluio e essa forma de conduzir a apuração e a investigação acabou anulando. Quer dizer, a inocência do presidente ficou provada ou não, do ex-presidente? Mauro, é necessário muita cautela, até porque eu não tenho conhecimento específico desses autos. Me parece que foi uma questão de parcialidade do magistrado, no caso. Mas realmente eu não sei lhe dizer, eu acredito que não chegamos a esse ponto de uma inocência, ou uma absolvição, ou uma condenação, justamente, acredito eu, que ele não teria parcialidade para julgá-lo, né? Imparcialidade, num caso como esse, é muito ruim, né? Porque traz descrédito para a justiça e acaba inocentando, ainda que a pessoa eventualmente fosse culpada, né? Eu acho que, assim, muitas das vezes, né, na ânsia, né, da gente, obviamente, querer um país melhor, querer um combate à corrupção, a gente vê um sentimento, pô, mas tinha que ser. Mas se você voltar essa pergunta e perguntar para essa pessoa se ela gostaria de ser julgada por um magistrado que indica o caminho para uma possível condenação para o órgão acusador, eu acredito que ela não gostaria, né? Até porque as chances dela sair de ter um processo justo, até porque ele já isso não é existiu. justiça, né? Até porque Exatamente. isso não é justiça, né? A gente tem que ter claro isso, que muita gente fala, mas às vezes... eu vou pegar um exemplo aqui. Eu já vi, por exemplo, o ministro mato-grossense Gilmar Mendes é muito criticado em muitos momentos por decisões dele polêmicas, por liberar de prisão certos casos bastante emblemáticos e tal, mas se percebe que as decisões dele são extremamente bem fundamentadas, né? E sempre em defesa da questão da legalidade das ações, das decisões. O senhor concorda com isso? Desculpa, Mauro, quem tem as decisões bem fundamentadas? Não, eu estou falando do ministro Gilmar Mendes, que por conta de ser mato-grossense, e sempre ter uma atuação muito firme, muito polêmica, às vezes, ele se manifesta, às vezes, politicamente, não nos autos, obviamente, mas na vida pública, como cidadão, etc. Mas ele tem decisões que foram muito criticadas ao longo desse período, sobretudo depois da Lava Jato. Ele, em alguns momentos, se posicionou muito duramente contra a Lava Jato, ou contra ações da Lava Jato pontuais. Isso acabou trazendo, do ponto de vista da opinião pública, muitas críticas a ele. E a gente percebe, olhando com um certo distanciamento, que são decisões muito bem fundamentadas, decisões que ocorreram preservando a legalidade, priorizando aquilo que determina a legislação, ainda que possam ter sido contestadas do ponto de vista moral, etc, etc. E é isso que eu queria saber do senhor. O senhor concorda com esse posicionamento do ministro, ou o senhor acha que esse caminho mais político da Lava Jato, não, o cara é bandido mesmo, estamos condenados de qualquer jeito? Mauro, o ministro Gilmar Mendes, um excelente constitucionalista, que não se curva às pressões, e ele está lá para ser realmente o guardião da Constituição, papel que, diga-se de passagem, ele desempenha muito bem. Obviamente, toda e qualquer violação à nossa Carta Magna, o Supremo está lá realmente para restabelecer o nosso Estado democrático de direito, né? Para ser o guardião da Constituição. Ele não tem que se curvar a pressões populares que, num primeiro momento, seguiam um caminho que, aparentemente, de uma investigação que era correta e que, com o passar do tempo, deu no que deu, desencadeou no que desencadeou. E repito, se esse jogo fosse jogado dentro das regras, nós poderíamos ter outro desfecho, como a devolução de dinheiro público, com as pessoas, depois do devido processo legal, absolvidas ou condenadas, e aí sim vai depender. Agora, da forma como foi feita, se nós não tivéssemos um Supremo para restabelecer, para novamente
trazer, nós estávamos vendo um desequilíbrio, né? Não existia mais paridade de armas, porque só um lado, infelizmente, era ouvido, e deu no que deu. Infelizmente, chegou lá em cima, a gente teve que restabelecer essa questão e teve que aplicar a lei. Nesses casos concretos, a gente está vendo. São muitas operações e muita coisa sendo anulada. Porque a prisão não é uma garantia de um combate à corrupção. Muitas das vezes nós vemos prisões legais e logo depois a gente não vê chegar a uma questão concreta. Um encarceramento de quem realmente fez a conduta, e obviamente punir é necessário, é civilizatório, é pedagógico. Ninguém é contra a punição. Agora, o que se defende é que essa punição se dê dentro das regras. Passar por cima dessas regras, num primeiro momento, pode dar uma sensação de combate, mas lá na frente, a gente vê que muita gente acaba sendo vítima desse sistema. E a violação dessas garantias, eu costumo dizer que ela é muito aplaudida ou comemorada até quando não atinge alguém próximo do nosso convívio, alguém que está na nossa roda, fala, pô, mas não é bem assim, né? Eu acho um abuso, um absurdo. Aí você vê outras manifestações, né, com relação àquele caso concreto. Sim, mas é um abuso e ele já vinha acontecendo há muitos anos. Por que só agora a indignação? Ah, porque ela agora bateu aqui do meu lado, é porque... Compreende? Se é certo para todo mundo, se é errado para todo mundo. Essa coisa da aplicação da lei, ela é muito... e essa cultura que se verificou na Lava Jato não é uma cultura recente, criada na Lava Jato, né? Eu vou pegar um exemplo, eu como profissional de jornalismo posso falar de cadeira. Existe sempre uma relação de algumas pessoas do Ministério Público, não são todos. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que eu tenho o maior respeito pelo Ministério Público, acho uma instituição fundamental para a justiça, né? Não só para o judiciário, mas para se fazer justiça. Ela é fundamental, assim como é o advogado, no sentido da defesa de qualquer cidadão. Mas a gente verifica o caminho fácil. O que é o caminho fácil? Muitas vezes você vê o Ministério Público entrando com um pedido de investigação, ou uma investigação criminal, ou com uma denúncia, enfim, com base em algo publicado no jornal, uma denúncia publicada no jornal. E, em boa parte desses casos, é o próprio Ministério Público que vaza essa informação para que o jornal publique, né? E o jornalista faz o seu papel, olha, essa informação aqui é de uma autoridade e tal, ainda que seja em off, ainda que seja colocada assim, olha, não pode revelar a fonte, é uma informação relevante, né? Porque o cara do Ministério Público acredita que tal autoridade, isso acontece muito no âmbito, quando envolve alguma autoridade pública ou algum nome importante da sociedade que tem algum destaque. Aí, um empresário, enfim. E aí a gente vê claramente o Ministério Público usando a imprensa para, olha, deu na imprensa, então, com base nessa denúncia da imprensa, eu vou abrir uma instrução aqui e a gente vai investigar essa situação. Então, muito acontece, muitas vezes a gente vê isso acontecer, eu vi isso acontecer ao longo da minha carreira, em muitas oportunidades. E eu queria perguntar ao senhor se esse tipo de prática ainda persiste, apesar da situação exemplar da Lava Jato. Mauro, se isso ainda existe ou não, obviamente ele não é uma coisa que se é dada publicidade, né? Muito se ouve dizer, né? Mas não vamos nós se basear em ouvir dizer. Eu não tenho conhecimento, se comenta, mas assim como a gente defende que ouvir dizer não serve para confirmar uma situação, a gente não pode, obviamente, com base, obviamente, no que eu estou falando da minha pessoa, não tem como lhe falar se isso acontece. Se acontece, é lamentável, né? Porque, com certeza, isso não é um papel institucional
até porque o devido processo legal é uma questão, o investigado tem a questão do sigilo, dependendo da operação, e sim, dentro da ação penal é o local de manifestação das partes, enfim, para se chegar a uma questão. Se acontece realmente essa questão desse vazamento proposital para formar um convencimento para o lado A ou B, realmente é preocupante, né? É uma situação complicada e que acontece muito no afã. Eu acho até que a intenção, no final das contas, não é nem pessoal, mas é na intenção de se fazer justiça. Não, mas daquele ali é intocável, se a gente não trabalhar, nós não vamos conseguir investigá-lo, né? Eu acho que a intenção acaba sendo boa, mas o método é absolutamente incorreto, né, do seu ponto de vista jurídico. Vamos falar um pouquinho, o senhor falou das cautelares ali no começo da sua fala, no primeiro bloco. A gente vê que muitas prisões são decretadas com um prazo que acaba sendo estendido e não acaba nunca, né? O sujeito não é julgado, fica preso 2, 3, 4 anos, 5 anos. Isso é uma coisa que me parece muito afrontoso, tanto sob o ponto de vista do que é justo, quanto sob o ponto de vista da própria legislação. Mas o senhor responde sobre isso daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo comercial. Nós vamos ali, já voltamos, não saia daí.